Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, seu lar e a sua família no dia de hoje. Hoje eu estava meditando aqui na palavra do Senhor e quero trazer uma meditação para nossas vidas, essa palavra que falou muito ao meu coração. E eu quero muito meditar com os irmãos que se encontra em Isaías capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: a canção da vinha. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e minha vinha. Quem mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uva boa? Amém? Nesta manhã eu estava meditando nessa palavra, né? E o Senhor, Ele falou fortemente ao meu coração, né? Ministrando no meu coração que o Senhor, Ele é o dono da videira, né? Da videira. Ele é aquele que dá boa terra, né? É aquele que cuida. E assim somos nós, né? Como essa videira aqui. O Senhor fazia me refletir no meu coração, né? Porque é que muitas das vezes nós nos tornamos uvas azedas, né? Com o nosso comportamento, com o nosso humor, com algumas circunstâncias da nossa vida, né? Sendo que ele é como este homem aqui que tinha essa vinha, né? Que ele fez de tudo para que essa vinha desse uvas boas, né? Ele construiu torre de sentinela, ele arou a terra, ele fez tudo para que essa videira desse boas uvas, né? E aqui está dizendo que ao invés de dar boas uvas, essa videira deu uvas azedas, né? Uvas más. E o Senhor me fazia refletir sobre a gratidão, né? O que nos faz nos tornarmos azedos, né, na nossa vida, da nossa rotina? Muitas das vezes é a falta de gratidão, né? A falta de olhar as coisas com os bons olhos, no bom sentido, né? Os irmãos que não sabem, eu fiquei mais de 30 dias, né, internado no hospital. Foram 3 internações que se totalizaram em mais de 30 dias. E, irmãos, eu senti uma alegria naquele lugar que era inexplicável, né? Eu sentia muitas dores, né? Os medicamentos muitas das vezes não faziam efeito, não conseguia tirar a dor. E até eu mesmo não entendia, né? Como eu sentia aquela alegria tão grande. E pessoas me questionavam naquele lugar, né? Pessoas olhavam para mim, perguntavam o que eu tinha, porque eu tinha uma alegria dentro de mim, né? Que era além da minha circunstância, era além do que eu estava vivendo ali, né? E o médico não entendia, pediu até para psicólogos virem conversar comigo, para entender, né? Como eu sentia essa alegria, sendo que o meu quadro era grave, né? Eu estava com várias infecções, uma hepatite no fígado, fora as dores que meu corpo inteiro estava inflamado, né? E ali o Senhor começou a ministrar, que era a alegria do Espírito Santo que havia, né, dentro de mim. Era a alegria do Senhor que estava transbordando. Porque apesar de eu estar naquela situação, eu tinha uma gratidão dentro do meu coração por o Senhor estar cuidando de mim, né? Desde a minha infância eu sofri muitas enfermidades e eu sentia dentro do meu coração que tinha algo no meu organismo a mais, né? E essa era a minha oração,
era que os médicos viessem descobrir realmente porque eu só vivia doente, porque eu só vivia com várias infecções. Então ali eu tinha certeza que era a mão do Senhor trabalhando, né? E isso fazia transbordar a alegria no meu coração. Mas também essa enfermidade, ela causa um mau humor, ela deixa a gente mais irritado, né? Mais nervoso. E nesses dias para trás, né? Eu estava me sentindo assim, né? Eu estava me sentindo irritada, estava com dores, né? Porque apesar de ter descoberto o que eu tenho, que depois será um testemunho que eu vou contar para os irmãos, né? Tudo que aconteceu nesses 30 dias, o Senhor, Ele salvou, o Senhor, Ele fez milagre, o Senhor, Ele fez curas na minha vida, assim, extraordinária. Mas isso será no tempo de Deus, para contar para os irmãos. Mas hoje eu queria falar, né, sobre a percepção que nós temos que ter, né? Qual uva nós tem sido, né? Como as pessoas têm observado nossas vidas. De uns 5 anos para cá, eu comecei... Tinha determinadas horas do meu dia que eu ficava muito irritada. Eu ficava, né, um pouco nervosa e eu não entendia, mas eu comecei a perceber. E isso tudo é por conta da enfermidade, né, que eu tenho, porque quando eu chego no escritório do médico, a primeira coisa que ele pergunta é como está o seu humor, né? Eu passo por 2 médicos e ele sempre pergunta para mim, como está o seu humor, né? E eu falo para eles, olha, quando eu tô com dor, eu fico um pouco irritada, né? Mas quando a dor passa, eu volto a ser feliz, né? E eu estava refletindo isso, né? Para trabalhar isso dentro do meu coração. E o Senhor, Ele me deu essa palavra hoje, né? Ele me deu essa palavra e eu comecei a refletir, né? Porque nós temos que ter gratidão. E o que eu tenho que fazer para esse quadro mudar, né? E eu fui prestar atenção, né? Eu tomo alguns medicamentos e para dor, né? E nesses últimos 3 dias eu não estava tomando esse medicamento, né? Tinha acabado, eu estava com dificuldade, porque é um medicamento um pouco difícil, né? De encontrar a quantidade que eu precisava. Enfim, e hoje eu acordei bem melhor, né? Porque as dores que eu tenho, elas são mais matinais, na parte da manhã, e vão passando no decorrer do dia eu fico bem. E todo dia pela manhã eu busco fazer meu devocional, busco orar. E hoje o Senhor falava, né, no meu coração, né? Qual uva nós tem sido? Nós tem sido azedo no lugar que a gente vai? Como as pessoas têm observado nossa vida? Como nossos familiares têm nos observado? Como nossos filhos têm nos observado? Eu observo que quando o meu, né, humor muda, quando eu começo a ficar um pouco azeda, eu começo a ficar mais áspera um pouco com os meus filhos, com o meu esposo, perco muita paciência, né? E eu comecei a refletir, falei, Senhor, eu quero ter a alegria plena em todos os momentos, né? E o Senhor, Ele me deu essa palavra, né, sobre a gratidão, ingratidão em todo momento. E o Senhor também fala aqui em Salmos, né, capítulo 4, versículo 7, encheste meu coração de alegria, alegria maior do que a daquelas que têm fartura de trigo e vinho, né? A gente sabe que o vinho, ele simboliza alegria, né? O Senhor, quando Ele estava ali naquele casamento em Caná, Ele fez com que a água se tornasse em vinho, né? E a Bíblia diz que ali se tornou o melhor vinho. O melhor vinho foi servido naquele casamento. O melhor vinho foi servido no final, quando não tinha mais, né? E o Senhor, Ele transformou aquela água em vinho. E que o Senhor venha transformar, né, dentro de nós, que nós venhamos permitir que o Senhor venha transformar, né, dentro de nós, de dentro para fora, que nós tenhamos essa alegria plena em todos os momentos, né? Ali como eu tive naquele hospital, né? Até me emociona lembrar, porque o Senhor em nenhum momento me deixou ali, né? Dar mau testemunho, né? Eu
teve uma das internações, né, que o convênio não estava autorizando. E ali eu comecei a ajudar as pessoas da internação, né, ajudar eles como fazer para o convênio liberar. E passou uns dias, eu sempre andando ali pelo hospital, né, e eu encontrei o rapaz da internação. E ele falou para as enfermeiras, falou assim: nossa, pensa numa moça que eu admiro, porque muitos pacientes aqui no hospital não entendem a função do nosso trabalho, e ela, em vez de nos atacar, né, de brigar, ela foi nos ajudar. Ela entendeu, né, que ali não era a gente, né, porque muitos pacientes não entendem, acham que é o hospital. E foi muito, muito linda a forma que ela agiu. E ali meu coração se alegrou. Eu falei: muito obrigado, Jesus. Porque nós somos observados, irmãos, em todo o tempo onde nós passamos, né? Nós carregamos o nome de Cristo, né? Eu estava ali no hospital um dia e passou um rapaz e ele falou assim: eu te conheço. E era o rapaz da farmácia. E eu falei: você me conhece? Ele falou assim: você é da igreja ali do Caema, né? Da Visão Missionária. E eu falei: sou sim. E ele falou assim: eu já te vi lá. E eu falei: meu Deus, já pensou se eu estivesse dando mau testemunho aqui nesse hospital? Como nós somos observados, né? Como as pessoas têm nos olhado. Então, irmãos, que nós viemos aprender com essa palavra, né? A dar bom fruto, né? Assim como diz que o Senhor é a árvore, né? E nós somos os frutos. Então, que frutos nós temos espalhado? Será que nós somos uvas que, se formos pisada, nós daremos bom vinho? Porque geralmente na dor, né, nós costumamos dar vinho ruim, né? Nós costumamos virar azedos, né? Mas que nós venhamos refletir nesta palavra hoje. E o Senhor ministrava no meu coração sobre gratidão, né? Como é importante ter a gratidão, né? Como é importante reconhecer que o Senhor tem feito o melhor por nós, né? O Senhor tem nos permitido acordar, o Senhor tem nos permitido viver, né? E eu mesmo, né? Hoje eu vivo com um diagnóstico complicado, porém crendo que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas, né? E as pessoas às vezes questionam assim: como é que você consegue, né, ainda ficar feliz em meio de tudo isso, né, ter alegria? E eu vejo a gratidão. O Senhor preparou para mim um melhor convênio, né? O Senhor abriu a porta de emprego para o meu esposo, e eu sempre pedi para o Senhor um convênio, e o Senhor me preparou o melhor convênio, um convênio bom, que nós não pagamos, é a firma que paga. A gente paga algumas taxas, mas, assim, nós não teríamos nenhuma condição, sabe? E o Senhor preparou. Então, eu tento olhar para tudo isso, né? Eu tento olhar para o que o Senhor tem feito de bom, né? Eu não fico focada naquilo que vai acontecer na frente. Tem um caminho ainda, né? Tem algumas circunstâncias, mas eu sei que o Senhor está preparando esse caminho, né? Eu sei que o Senhor, Ele me fará andar por este caminho de forma plena, né? E sempre com alegria, que é o que eu peço ao Senhor, né? Eu peço ao Senhor essa alegria plena do Senhor. E é isso, irmãos, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Esta palavra, né? Em Isaías 5:1, e que nós venhamos dar bom fruto, né? Que nós venhamos ser uvas boas, né? Uvas doces, né? Não azedas. Esse dia eu estava indo para uma consulta e logo pela manhã eu peguei um Uber, irmãos, que só a misericórdia do Senhor. Aquele homem estava tão mal-humorado, tão azedo, que eu falei assim: meu Deus, esse homem deve ter saúde, não deve sentir dor e tá tão azedo desse jeito. Ou também ele pode sentir dor, mas a dor dele não pode interferir na vida dos outros dessa maneira. Nossa, ele estava muito mal-humorado. E ali, irmão, só não estragou meu dia, porque Deus é bom, né? Mas
foi muito difícil, né? Eu tava indo pro médico, ali eu recebi o diagnóstico que eu não imaginava, né? Mas mesmo assim, né? Eu não deixei que aquilo me tornasse azeda, né? Eu não permiti que aquilo tirasse a minha doçura. E nesse processo todo é isso que o Senhor tem me ensinado, né? A ter bom ânimo, né? Uma palavra que o Senhor me mandou ali no hospital foi ser forte e corajoso, né? Tem de bom ânimo. Então, é isso que eu tenho guardado no meu coração, né? É ter esse bom ânimo, é ter essa alegria, é não perder o meu sorriso, não perder a esperança, né? Porque tem pessoas passando por dificuldades maiores que as minhas, né? Tem pessoas que eu ainda consigo, né, usar alguns medicamentos que aliviam minha dor, mas tem pessoas que estão no hospital que pode tomar doses e doses de medicamento que não vai aliviar a sua dor. Então, em tudo nós temos que dar graça, né? Em tudo, porque a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é perfeita e a vontade do Senhor é agradável. Então, que o Senhor venha nos ensinar nesta manhã a ter bom ânimo, a ser frutas boas, ser uva doce, porque é muito ruim você comprar aquela uva e nós sabemos que a uva está cara, né? Aquela caixinha daquela uva e quando a gente vai comer aquela uva tá azeda, né? Que, nossa, dá até repugnância. Então, que nossas vidas venham ser a uva doce, né? Que adoça a vida do próximo, que leva esperança à vida do próximo, né? Esses dias que eu tive no hospital, assim, eu fiquei com pessoas e foi muito bom, porque eu pude ministrar esperança, eu pude ministrar alegria na vida dessas pessoas, através do meu testemunho, através do meu comportamento, né? Através de tudo que o Senhor estava fazendo. Eu nem estava percebendo, mas eu estava ali sendo observada. E quando as pessoas falavam, eu entendia, né? Entendia que o Senhor estava trabalhando dentro de mim, de dentro para fora, tá bom? E que nós devemos permitir que o Senhor venha trabalhar dentro de nós, de dentro para fora, né? Com as nossas atitudes, que o nosso momento não respingue no nosso irmão, né? Que o momento ruim que nós estamos passando não respingue no próximo, né? Haverá horas de irritação, sim. Haverá horas de uma falta de paciência, sim. Mas que nem a Bíblia fala aqui também, em Salmos 4, também que eu estava meditando, que... Deixa eu só achar aqui, irmãos. Deixa eu só achar aqui o versículo que eu estava lendo. Aqui, ó, Salmos 4:4, que diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam nisso e se aquietem, né? Então, assim, a Bíblia mesmo fala: irai, mas não pequei, né? Então, isso também, irmãos, reflete para mim, né? Essa palavra, ela vem para todos nós, né? Nesta manhã, que nós venhamos refletir isso, né? A gente que tem o ânimo mais acirrado, né? Que somos mais reativos, que somos mais, né? Às vezes perdemos a paciência muito fácil. O inimigo, ele trabalha muito nisso, né? Para nos desestabilizar, para tirar nossa paz, né? Para que nós venhamos ficar azedos, né? E com isso azedar a vida do próximo. Então, que o Senhor venha ministrar, né? Em nosso coração, nesta manhã. Que o Senhor, ele nos faça entender, né? Que tudo na nossa vida tem um propósito, né? Que tudo que nós passamos tem um propósito, amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, nesta manhã, ministrar os nossos corações, meu Pai. Oh, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, tocar dentro de nossas vidas, que o Senhor venha, Senhor, nos mudar, nos transformar, Senhor, porque o Senhor é a boa terra, Senhor, o Senhor é aquele que prepara tantas coisas para nós, Senhor, e muitas das vezes, meu Deus, não usamos de gratidão para aquilo que o Senhor tem
feito em nossas vidas. Senhor, nós como seres humanos, meu Pai, imperfeitos, Senhor, nós sempre queremos mais, nós sempre queremos além do que tudo que nós temos. E nós não conseguimos, meu Pai, olhar para trás, meu Deus, e enxergar aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Senhor, ministra em nossas vidas, meu Pai. Oh, Senhor, a gratidão, meu Deus, que nós venhamos ter a gratidão para que essa alegria... Oh, Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, venha nos fazer, meu Pai, ser uvas doces, meu Deus, uvas bonitas, meu Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai. Oh, Senhor, nos ajudar para quando essa uva for prensada, quando nós passamos por dificuldade, nós passamos por momentos de dor, meu Deus, nós venhamos, Senhor, dar bom vinho. Senhor, vinho bom, vinho excelente, meu Pai. Porque, Senhor amado, a uva para dar o bom vinho, ela precisa ser pressada, ela passa por momentos de dor, de aflição. Ela passa, Senhor, por rejeição, muitas das vezes, Senhor, por provações tão grandes que achamos que nós não vamos suportar. Senhor, mas é a alegria do Teu Espírito Santo, Senhor, que nos guia. Senhor, é o bom ânimo. Quantas vezes o Senhor falou para os Teus filhos, Senhor, tem de bom ânimo, nos dá, Senhor, esse bom ânimo. Oh, Jesus, nos dá alegria, meu Deus, a alegria maior do que aqueles que têm fartura, meu Deus, do que aqueles que têm grandes coisas, boas casas, bons carros, meu Pai. Oh, Senhor, mas muitas vezes não tem alegria, Senhor, muitas vezes não consegue enxergar, Senhor, oh Pai, o ser humano com bons olhos. Senhor, em nome de Jesus, trabalha dentro de nós, de dentro para fora nesta manhã. Oh, Senhor, nos dá graça, nos dá paz, nos dá domínio próprio, nos dá longanimidade, benignidade, nos dá o fruto do Teu Espírito, Senhor. E hoje, meu Pai, eu peço, dá alegria a este coração, que este coração venha enxergar a gratidão e venha receber a alegria do Espírito Santo. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Continue orando por mim, pela minha saúde, pela minha família. Deus abençoe a todos vocês. Sentir no coração, compartilhe essa mensagem, amém? Que Deus abençoe. Um excelente dia. Fiquem todos na paz do Senhor.